Queridas irmãs, aqui presentes, almas queridas das redes sociais, bom dia. Jesus, em seu impenetrável amor, nos enseja esta oportunidade da convivência, do estudo, da comunhão com o mais alto. E emocionado, agradeço a Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo, à espiritualidade amiga e a todos por este momento tão rico, tão belo, tão necessário. Hoje, Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versículos 7 a 9. O tetrarca Herodes e João Batista, este o tema. Vejo aqui na tela do notebook nomes de pessoas muito queridas, as quais amo profundamente e as quais abraço em nome de Jesus. Herodes, o tetrarca, e João Batista. Vamos ler e estudar. E o tetrarca Herodes ouviu todas as coisas que por ele foram feitas, e estava em dúvida, porque diziam alguns que João ressuscitara dentre os mortos, outros que Elias tinha aparecido, e outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. E disse Herodes a João: mandei eu degolar. Quem é, pois, este, de quem ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo. Como sempre, este texto nos oferece ensejo a maravilhosas reflexões em torno do Evangelho original, e reflexões estas que, como veremos, são necessárias para o cotidiano das nossas vidas. Versículo 7. Tetrarca Herodes. Este Herodes era filho de outro Herodes. Herodes o Grande fora seu pai. E o pai do tetrarca Herodes dividiu aquela região em 4 partes. Daí a expressão tetrarca, tetra. E este Herodes recebera do pai justamente a região da Judéia, e era o rei dos judeus.
E este tetrarca Herodes ouviu todas as coisas que por ele, por Jesus, foram feitas. Estacionemos um pouco nesta expressão, que por ele foram feitas. Jesus, desde a hora primeira da sua missão divina, revelou-se na condição de um mestre diferente. Ele não permanece na cátedra, distante das criaturas humanas, distante da realidade da época. Ele desce da tribuna, vai ao encontro de todos, especialmente das almas mais sofridas, daquelas que o aguardavam, que estavam carentes do Evangelho, carentes de assistência médica, de assistência espiritual. O tempo todo, com exceção daquelas horas destinadas à oração, ao recolhimento, à solidão positiva, durante todo o tempo, dizemos, vamos encontrar o Cristo em meio aos necessitados. Ele não era, numa expressão moderna, elitista. Ele não procurava a ala VIP, uma expressão em inglês. Ele não se considerava uma pessoa mais importante que as outras. Ele se considerava, como de fato era, amigo de todos, irmão de todos, mestre de todos. Não fazia acepção de pessoas, visitava as residências, ia em todos os lugares, era capaz de deslocar-se por dezenas, centenas de quilômetros para propagar a boa nova, curar os enfermos, libertar os cativos das emoções enfermiças, das enfermidades psíquicas, dos transtornos espirituais. E isto já nos deve servir de reflexão para as nossas vidas. O cristão genuíno, o cristão autêntico, não é, nunca será aquele que fale bonito, que fale para impressionar, que encanta, que magnetiza as multidões, sem apresentar uma folha de serviço concreto, real aos necessitados. Por esta razão, com todo respeito, os nossos irmãos católicos necessitam conhecer a folha de serviços no bem do seu sacerdote. É por esta razão que o bom pastor evangélico não é
necessariamente aquele que se veste bem, que apresenta grande desenvoltura, mas aquele que serve a sua igreja, que serve a sua comunidade cristã particular e a comunidade de um modo geral, como também o expositor espírita, o médium espírita, será conhecido na sua coerência ao Cristo pelo trabalho que realiza. Nós temos um grupo onde várias pessoas compartilham conosco mensagens de terça a quinta, e ainda hoje a nossa companheira Iracema publicou algo relativamente a isto, dizendo que conheceremos o médium elitista quando ele pretende manter comunicação apenas com os espíritos tidos como superiores. Este é um ponto para as nossas reflexões. E já no versículos 7 e 8, encontramos um outro tema da maior importância para todos nós. Que tema é este? A reencarnação. Quando os nossos irmãos que professam outras crenças que não a espírita afirmam que a reencarnação não consta da Bíblia, quando asseveram que o Cristo não era reencarnacionista, estes irmãos demonstram ou má fé, malícia ou desconhecimento do Evangelho. Leiamos o versículo 7 e também o 8 e veremos que a ideia da reencarnação aí está. A palavra reencarnação não consta da Bíblia, mas a ideia, sim, o princípio, sim. Vejamos, e o tetrarca Herodes ouviu todas as coisas que por ele foram feitas, e estava em dúvida, porque diziam alguns que João ressuscitara dentre os mortos. Jesus não era João Batista ressuscitado, porque Jesus fora visto menino, adolescente, jovem. Outros que Elias tinha aparecido. Está aí já a reencarnação apresentada. Elias fora um profeta antigo, vivera séculos antes do advento do Cristo. E novamente dizemos, Jesus foi visto criança, adolescente, jovem, para que ele fosse o profeta Elias, somente com a possibilidade, com a hipótese de Elias, o profeta morto, ter reencarnado na figura de nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 8, o pensamento se repete.
e outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. Mais claro que isto, impossível. Se tirarmos a expressão ressuscitado e colocarmos reencarnado, ficamos com a terminologia espírita. Vamos ler o versículo 8 com a terminologia espírita. E outros que um profeta dos antigos havia reencarnado. Está claro aqui. E ainda insistimos uma vez mais para que um dos profetas antigos estivesse ressuscitado na figura de Jesus só através da reencarnação, porque Jesus fora visto menino, que não nos entediemos das repetições necessárias que objetivam a fixação. Quando, pois, a doutrina espírita assevera, apresenta o princípio da reencarnação, a doutrina espírita não está apresentando nada novo. Ela está resgatando um princípio cristão, um princípio bíblico, porque parte dos judeus era reencarnacionista. No Talmud, um livro aceito pelos judeus, está presente ali o princípio da reencarnação. Abraço todos com muito carinho, e o José Primo diz aqui com certeza, é isto mesmo, José Primo Bertoldo e demais companheiros. A doutrina espírita, portanto, é absolutamente coerente com o Cristo, que era, sim, reencarnacionista, como vemos aqui. E avançando nas nossas reflexões, agora o versículo 9, da maior importância para nós. E disse Herodes a João: mandei eu degolar. Quem é, pois, este, de quem ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo. Quem é, pois, este? Este é o Cristo. Quem é, pois, este? Este é o Rei dos Reis. Quem é, pois, este? Este é o sacerdote dos sacerdotes. Quem é, pois, este? Este é o leão de Judá. Quem é, pois, este? Este é o eu sou. Quem é, pois, este? É o nosso Senhor, nosso amigo, nosso irmão, nosso mestre, nosso médico, nosso psicoterapeuta por excelência, nosso governador, e tantos outros títulos que, com toda a justiça, pertencem a este ser que entre nós chamou-se Jesus. E diz o versículo 9: e procurava vê-lo. E aqui, queridos, fechamos com estas reflexões. Herodes
procurava ver Jesus. Qual era o sentimento presente em Herodes? Infelizmente para ele, era o sentimento de curiosidade. Herodes ouvira sobre as maravilhas que Jesus fazia, as curas, as diversas curas, o evangelho apresentado a todas as criaturas. E Herodes ficou curioso. Herodes, tenho aqui anotado, não desejava ver para ouvir. Herodes não pretendia ouvir para entender. Não pretendia entender para sentir. Herodes não pretendia sentir para se transformar. Herodes não pretendia transformar-se sob o influxo da mensagem para viver a mensagem. Mera curiosidade, impressionado com os discursos belíssimos de Jesus. Só queria ver, como aliás acontece ainda hoje com muitos. Procuram grandes oradores para se encantar, para se maravilharem com a performance do tribuno, com o gestual, com as suas fraseologias impactantes. E nós nos aproximamos do Cristo movidos por qual sentimento? Da curiosidade, como Herodes? Por interesse pessoal, para obter algum benefício e depois virar-lhe as costas, esquecê-lo, desconsiderá-lo? Ou, diferentemente da grande maioria, procuramos Jesus interessados em vê-lo para ouvi-lo, ouvi-lo para entender a verdade, entender para sentir, sentir para se transformar, transformar-se para viver. É o que nos cabe fazer, porque devemos, mais do que simplesmente nos impressionar com a figura física do Mestre, devemos dispor-nos a segui-lo, transformando-nos gradativamente em seus seguidores, em seus discípulos e mais tarde apóstolos, aqueles que, além de segui-lo, vão propagá-lo no seu círculo de influência pessoal. Recentemente, em Andradina, fizemos uma breve palestra sobre o capítulo 14. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Coube a mim deter-me no item 2, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E destaco agora aqui, com objetividade, a lógica do gênio Allan Kardec, colocando em sequência, abrindo o capítulo 14, com o tema piedade filial, quando está proposto que honremos nosso pai, que honremos nossa mãe.
e na sequência, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, aprendemos com Jesus que o próximo passo, depois de honrarmos o pai, depois de honrarmos a mãe, honrarmos os irmãos, a parentela, é preciso que avancemos, dilatando, ampliando, envolvendo a humanidade em nosso amor. Quando Cristo diz, minha mãe e meus irmãos são todos vocês que fazem a vontade do Pai, Ele está dizendo que à medida em que o amor nos penetra, vai dilatando a nossa capacidade de trabalhar e servir, e que o verdadeiro vínculo é aquele lastreado nos laços espirituais e não nos laços consanguíneos. É por esta razão que dois gatos, para dar um exemplo, se amam menos do que duas criaturas humanas. É por isso que o cristão deve amar mais do que duas criaturas humanas comuns se amam. É por isso que o espírita deve amar mais que o cristão comum, porque ele está instruído, ele tem toda uma filosofia à sua disposição. O amor apresenta gradação em a natureza, nos espíritos. E nós precisamos, pois, procurar o Mestre, não por mera curiosidade, mas aprender com ele sobre o amor, reciclar os nossos conceitos, a nossa capacidade de amar, para que possamos amar mais e melhor a todas as criaturas, porque todos nós, em verdade, compomos uma só família, a grande família de Deus, a família universal de Deus. É esse o sentimento que nos deve mover na direção do Cristo, na direção do Evangelho, na direção de todas as criaturas. Almas queridas, Jesus a todos sempre nos abençoe.